Olá amigos, este é o Washington fora de horas da Voz da América, de facto fora de horas e fora dos estúdios. Eu sou o Amancio Miguel. Nesta edição deste 6 de maio, iremos falar, entre outros pontos, de notícias de Angola, Moçambique, Guiné-Bissau e Estados Unidos, e também iremos dar a volta pelo mundo. De Angola iremos falar, por exemplo, de uma notícia que diz que o governo aprova programa de apoio aos mais vulneráveis. Também de Angola, comandante da polícia reconhece tráfico de combustível para a República Democrática do Congo, e também teremos notícias de Moçambique, onde um ataque armado deixou 4 pessoas feridas na província central de Manica, enquanto que mais a norte as forças armadas deste país combatem o Estado Islâmico, concretamente na província de Cabo Delgado. Também teremos notícias de Guiné-Bissau, onde o ministro da Educação pede investigação à chamada máfia de bolsas de estudo. Aqui dos Estados Unidos, a administração do presidente Donald Trump vai reduzir a atividade do grupo de trabalho da Covid-19 de olho na reabertura da economia deste país. Teremos também, como sempre acontece, a atualização sobre a situação da Covid-21 em vários países pelo mundo. Mas antes de irmos para as notícias, vamos recordar os factos que marcam a história. De facto, são apenas 2 que selecionamos para hoje. Vamos começar por assinalar o nascimento em 1856, no dia 6 de maio, de Sigmund Freud, que nasceu em Freiberg, na antiga Morávia, Checoslováquia, a 6 de maio de 1856. Médico neurologista, é conhecido como pai da psicanálise. Ele começou a sua carreira se interessando pela hipnose e seu uso para tratar doentes mentais. Mais tarde, desde o site History, Sigmund Freud, apesar de manter na terapia vários aspectos desta técnica, substituiu a hipnose pela associação livre e análise de sonhos para desenvolver o que é conhecido como a cura pela fala. Tudo isso transformou em ponto de partida para a psicanálise. Em Moçambique, os amantes do desporto assinalam neste dia 6 de maio de 2020 os 100 anos do nascimento de um dos grandes clubes do país, embora na modalidade de futebol esteja numa profunda crise, porque vai jogar nos bairros, como se diz. O Machaquene nasceu há 100 anos, era o Sporting de Lourenço Marques. No futebol, ainda no tempo, nestes últimos 45 anos de independência, o Machaquene conseguiu ser tricampeão nacional e tem vários títulos africanos de basquetebol, outra modalidade que aquele clube tem destacado. Vamos para já para as notícias, dizer que também podemos ter a vossa colaboração, dando os comentários sobre aquilo que é na sua comunidade o comportamento das pessoas em relação a esta situação da Covid-19, e esses comentários nós iremos passar ao longo da nossa emissão. É por isso que tenho aqui o outro telelé que está a fazer uma pequena interferência, mas já calei a ele. E agora vamos às notícias, começando em Angola. O governo angolano lançou o Programa de Fortalecimento da Proteção Social, Transferências Sociais Monetárias, denominado QUENDA, que pretende garantir a proteção social dos seus cidadãos. O valor do programa, que visa a implementação de um sistema de proteção social temporário amplo, mediante a atribuição de uma renda mensal de 8.500 kwanzas, o que é equivalente a 15 euros, às famílias em situação de vulnerabilidade, é integralmente suportado pelo Estado angolano, dos quais 320 milhões de dólares correspondem ao financiamento reembolsável do Banco Mundial, e a diferença é suportada pelo Tesouro Nacional. O programa, que inclui também famílias em atividades geradoras de rendimento, bem como o fortalecimento de mecanismos de intervenção do Sistema Nacional de Proteção Social por via do apoio institucional, metodológico e financeiro, vai ser implementado durante 3 anos em 4 fases distintas.
A fase piloto tem efetivação a partir deste mês e as restantes irão decorrer nos períodos de junho a dezembro de 2020, 2021 e 2022. Continuamos já a falar de Angola. O comandante da Polícia Nacional, o comissário Paulo de Almeida, reconheceu haver muito tráfico de combustível no município de Soio, província do Zaire, para a República Democrática do Congo. Em declarações à imprensa, Almeida acrescentou que o tráfico de combustível é uma das maiores ações naquela região no âmbito das transgressões de fronteira e disse, e passo a citar, o seu combate é um trabalho que deve ser feito não só na base policial, mas também de inteligência para se conseguir fazer o corte. Neste sentido, o comandante Paulo de Almeida também reconheceu que os efetivos e meios não são suficientes para o controle cabal da fronteira fluvial, que é bastante extensa. Uma situação crítica esta que Angola enfrenta com este desvio de combustível para a República Democrática do Congo. E agora, Moçambique. Uma pessoa ficou gravemente ferida e outras 3 tiveram ferimentos ligeiros em consequência de um ataque armado ocorrido ontem na região de Muda Serração, na província de Manica, isto na região centro. O alvo foi um autocarro de transporte de passageiros pertencente à Companhia de Transportes Terrestres de Moçambique, TTM, que saiu esta segunda-feira de Maputo com destino à província de Tete, também na zona centro, tendo pernotado na zona de Mutindire, limite entre as províncias de Manica e Sofala, por receio de ataques armados. Abdul José contou ao jornal O País de Maputo que o autocarro no qual seguia arrancou de Mutindire e foram surpreendidos com vários tiros que saíam de uma mata tensa, os quais feriram parte dos ocupantes da mesma. Após o ataque, os feridos foram encaminhados para o Centro de Saúde de Mutindire para depois serem dirigidos ao Hospital Provincial de Chimoio. Chimoio é a capital da província de Manica, no centro de Moçambique. Também de Moçambique e ligado a conflitos, o Daesh, que é o mesmo que Estado Islâmico, pela primeira vez está a ser combatido a sério em Cabo Delgado, disse o comentador e investigador português no Rogério à televisão SIC de Lisboa. Em entrevista na última edição do programa Leste a Oeste, Rogério disse que o grupo está a ser derrotado em muitos sítios em operações nas quais as forças moçambicanas recorrem a drones, aeronaves sem tripulação. Daesh, importa aqui referir, é acrónimo em árabe formado pelas principais letras iniciais de Al-Dawla al-Islamiyya fil Iraq wa al-Sham, o nome anterior do grupo Estado Islâmico. Durante o programa, Rogério mostrou imagens aéreas que disse serem de elementos do grupo Estado Islâmico em fuga após ataques das forças moçambicanas, alegadamente apoiadas pelas zimbabuianas. Ontem, 5 de maio, a Voz da América viu na página do Facebook do comentador Nuno Rogério notas que dão conta de um ataque das forças moçambicanas à principal base do Estado Islâmico em Cabo Delgado, uma base denominada Síria. Rogério escreve que os comandantes tanzanianos e ugandeses encontram-se em fuga. Aquele jornalista tem na forja um livro cujo título é O Cabo de Medo, precisamente sobre a situação em Cabo Delgado, que deve ser lançado em breve. Na Voz da América, na sua página da internet, que é www.voaportuguês, muita informação sobre a situação de Cabo Delgado. Vamos fechar as notícias de Moçambique com uma que dá conta que os deputados da Assembleia da República doaram 3 dias dos seus salários para o combate à pandemia da Covid-19, num total de 3 milhões de meticais, cerca de 45 mil dólares. Os parlamentares tinham sido fortemente criticados por vários setores em virtude de como têm os salários e mordomias garantidos, não terem manifestado qualquer intenção até então de fazer qualquer doação a favor dos que estão sem trabalho. Importa também referir que no âmbito da procura de apoio aos mais favorecidos, decorre aqui nos Estados Unidos uma ação da comunidade moçambicana, diáspora moçambicana aqui nos Estados Unidos, que está a recolher fundos que diz que vai entregar às comunidades em Moçambique para ajudar
particularmente na alimentação, para enfrentar a situação da Covid-19. Antes de irmos para a Guiné-Bissau, vou ver aqui os nossos amigos que nos seguem no Facebook. Vejo o Lely Souza, que diz bravo, Cam Yuan, diz está ligado a partir da Beira no centro de Moçambique. Como é que está a Beira? Quando falamos da Covid-19, teremos dentro de alguns minutos os dados dos países. Falamos muitas vezes de Cabo Delgado e Maputo. Como é que está a sua fala? Como é que a comunidade aí na sua zona, amigo Yuan, se protege? Quais são as medidas que tomam para evitar situações piores? Também temos o Carlos Cruz, que diz alô, voa português. Ele está a seguir-nos a partir de Lubango, em Angola. Daqui a pouco voltarei para falar com os outros amigos que estão a seguir. Vejo também que o Alfredo Didi Júnior, que é também nosso correspondente que está em Maputo, está a seguir este Washington Fora de Horas. Aos amigos que nos seguem, um pedido. Podem também partilhar, porque assim aumentamos a nossa audiência. Vamos agora a Guiné-Bissau. O ministro da Educação Nacional e Ensino Superior, Arsene Gibril Baldé, pediu ao Ministério Público a abrir uma investigação e responsabilizar os eventuais envolvidos nos alegados esquemas de corrupção naquele ministério denunciados pelo semanário guinense O Democrata. No passado dia 29 de abril, o jornal publicou uma reportagem intitulada Esquemas de Corrupção. Bolsas de estudo chegam a ser vendidas por 1 milhão de francos CFA no Ministério da Educação, com envolvimento de alegados funcionários daquela instituição e cumplicidade de pais encarregados de educação no mesmo negócio. Em reação, um comunicado distribuído à imprensa, o Ministério da Educação disse ter registrado com indignação as denúncias relatadas na reportagem, pediu que sejam investigadas porque, e cito, minam sobremaneira a credibilidade daquela instituição responsável pelo setor de educação, ensino e aprendizagem. E agora, tal como prometi, a atualização sobre a situação do novo coronavírus nos países de língua portuguesa, a começar em São Tomé e Príncipe, onde as autoridades deste arquipélago revelam que mais uma pessoa perdeu a vida devido à Covid-19, aumentando para 4 o número de óbitos, enquanto os casos ascendem agora a 187, mais 3 infectados do que na segunda-feira. Este dado torna São Tomé e Príncipe o país de língua portuguesa em África com mais pessoas que perderam vida por conta da Covid-19. Com esta atualização, tal como disse, o país passa a ser o segundo lusófono em África com mais casos, a seguir a Guiné-Bissau, com 475, mas com maior número de mortos, neste caso São Tomé e Príncipe. Guiné-Bissau, Cabo Verde, Angola registraram 2 mortes e Guiné-Bissau 1. Importa aqui referir que, pelo menos de acordo com as autoridades de saúde de Moçambique, há um moçambicano que perdeu a vida, mas estava no estrangeiro, concretamente na Alemanha. O ministro São Tomense da Saúde, Edgar Neves, disse que até ontem foram realizados 35 testes rápidos, dos quais 22 foram negativos e 13 foram positivos. O governante revelou haver crianças entre os pacientes, mas que, como os demais também infectados, estão nas suas casas, sendo, na sua maioria, assintomáticos. Na quinta-feira, dia 7, o país entra em regime de confinamento geral obrigatório depois de 3 períodos de estado de emergência. A Guiné-Bissau, tal como disse, lidera com um número de infecções, 475 e 2 mortes. Cabo Verde registrou até ontem 186 casos, com 2 mortes, mas o Diretor Nacional de Saúde anunciou haver um elevado número de amostras pendentes na cidade da Praia, que é a capital, que tem como explicação a intensa atividade de investigação epidemiológica junto de contactos para se identificarem eventuais casos novos. Em internamento estão 145 pessoas, das quais 123 estão na Praia Capital. A Boa Vista continua com 19, no Tarrafal são 2 pessoas e em São Vicente 1. A maioria destas pessoas não revela os sintomas. Ontem, o Presidente da República exigiu medidas contra o que chamou de heróis do equívoco, referindo-se às muitas pessoas que têm desobedecido o estado de emergência no arquipélago.
Na nossa emissão de rádio, a partir das 16 horas de Cabo Verde, teremos uma reportagem alargada sobre essa situação da Covid-19 em Cabo Verde. Em Moçambique, a nível oficial, continua 81 casos e Angola com 36 casos. Em todo o continente africano, o número de mortes subiu para 1.844 nas últimas horas, com mais de 47 mil casos da doença. O Brasil é o sétimo país do mundo com mais casos, 116.299 e quase 8 mil mortes. Portugal registrou até agora 1.089 mortes e mais de 25 mil casos. A nível global, há 3.683.000 infectados, dos quais 257 mil perderam vida. Os Estados Unidos continuam a ser o epicentro da doença, com 1.200.000 casos e mais de 71 mil mortes, de acordo com dados da Universidade de Johns Hopkins. Vou aqui voltar a ver os nossos amigos do Facebook. Vejo o José Vriat, diz que está ligado a partir de Nacala, em Moçambique. Vi uma notícia que fala de Nampula, com o secretário de Estado a ameaçar que pode ser usada a força para disciplinar as pessoas que violam as regras do estado de emergência. Vriato, como é que está aí em Nacala, uma cidade portuária? O Ângelo Lopes também nos escreve, diz que sugiro acerca de a minha vista não ajuda, chá de ervas, por favor, tragam-nos informações credíveis. Bom, esta é uma situação interessante que o Ângelo aqui traz, que começou primeiro no Madagascar, o presidente do país, o líder do país, a dizer que tinha um xarope que até chegou a enviar a alguns países, incluindo Guiné-Bissau, mas que depois a OMS, por exemplo, adverte que é preciso ter cautelas com medicamentos tradicionais. A OMS encoraja, por outro lado, que haja investigação a todos os níveis para se encontrar a cura de várias doenças e com a contribuição das várias medicinas tradicionais, mas diz que é preciso ter cautelas porque há questões também de certificação e as pessoas podem se iludir com medicamentos que parecem que curam, mas podem complicar a vida das pessoas. Voltamos às notícias, mas antes vou-vos servir um pouco de mochá. Para voltar às notícias, é preciso ter energia para trabalhar. E neste caso, o açúcar que tem no mochá ajuda. Voltando às notícias, o estudo revela que os britânicos são os mais preocupados com esta pandemia. A preocupação com a pandemia da Covid-19 é maior entre os cidadãos do Reino Unido e menor nos da Coreia do Sul, indica um estudo da Universidade de Cambridge, publicado hoje na revista Journal of Risk Research, que incidiu sobre populações de 10 países europeus, americanos e asiáticos. O inquérito foi realizado entre meados de abril e maio e teve um total de cerca de 7 mil pessoas participantes. Os investigadores analisaram a percepção do risco e procuraram identificar fatores psicológicos chave subjacentes às preocupações das pessoas. Depois dos britânicos vêm os espanhóis e os cidadãos dos Estados Unidos, seguidos pelos da Alemanha, da Suécia, da Austrália e do Japão. Os cientistas ficaram surpreendidos com o oitavo lugar dos italianos à frente dos mexicanos e dos sul-coreanos, uma vez que o seu país está entre os mais castigados por esta pandemia da Covid-19. Notícias também da política americana, mas também ligadas à economia e à Covid-19, dão conta que o grupo de trabalho da Covid-19 da Casa Branca vai reduzir as atividades no momento em que o governo prepara-se para uma segunda fase focada no período posterior à pandemia, disse o presidente Donald Trump. Mike Pence e o grupo de trabalho fizeram um ótimo trabalho, disse Trump, durante a visita a uma fábrica de máscaras no Arizona, mas cito, estamos já a focar agora numa etapa diferente da segurança e reabertura da economia. Teremos um grupo diferente para isso. Perguntado se estava a proclamar o fim da missão cumprida na luta contra o novo coronavírus, o presidente Trump disse não, de maneira alguma. A missão cumprida é quando acabar. Por outro lado, o presidente dos Estados Unidos acusou os democratas na oposição
de estar contra a forma como o seu governo tem respondido à pandemia do novo coronavírus, ventilando um debate partidário num ano eleitoral. Questionado por que permitiria que a principal autoridade de saúde do país, o Dr. António Fauci, fosse depor num comitê do Senado controlado pelos republicanos, mas não na Câmara dos Representantes, que tem a maioria democrata, Trump disse, e cito, a Câmara é uma farsa. A Câmara é cheia de pessoas que odeiam Trump e acrescentou, francamente, eles fazem que a nossa situação seja mal sucedida, o que significa morte e nossa situação será muito bem sucedida, concluiu o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Novamente com os meus amigos aqui no Facebook, já tinha falado do Ângelo, que sugere que haja mais informação sobre a situação das ervas e xaropes que curam. É preciso ter atenção, como adverte também a OMS e outros especialistas em saúde. Dura Baldé diz que está a ver de Bissau. Bissau, como é que está a situação, como é que está na tua rua, como é que está na tua família. Pode também usar esta plataforma para contar as histórias comunitárias, também histórias de sucesso na resposta à Covid-19. Sei que, por exemplo, há um jovem da Rádio Capital, que foi notícia até aqui na Voz da América, que fez um aplicativo que ajuda a atualizar a sociedade em relação aos números do novo coronavírus. São experiências que também queremos partilhar com os demais. O Paulo Lubota, terceiro, estamos a seguir de Accra, no Ghana, será? Se estiverem em Accra, no Ghana, pode confirmar, amigo Paulo. O Rodrigo Walter, bom dia, ligado no Brasil. Antônio Chipong, a partir de Luanda. E também temos o Frank Daniel Wakashichango, diz que está ligado a partir da terra da boa gente, pois é em Inhambane. Álvaro, nós já falamos disto. Boa tarde, e diz que sou o comandante. Terá que vir colocar algumas patentes. Vamos voltar às notícias. Agora, no Malau, o líder principal do partido da oposição, Lázaro Chakwera, apresentou oficialmente hoje a sua candidatura às eleições presidenciais que deverão ser realizadas dia 2 de julho, isto apesar da pandemia provocada pelo novo coronavírus. No poder desde 2014, o atual chefe de Estado, Peter Mutharika, foi reeleito em maio de 2019, na primeira volta de escrutínio, com 38,5% dos votos atribuídos pela Comissão Eleitoral, contra 35,4% de Lázaro Chakwera, mas o Tribunal Constitucional anulou a eleição devido a fraude. Lázaro Chakwera é o primeiro a acrescentar oficialmente a candidatura às eleições em Blantyre, a capital econômica do Malawi, perante milhares de apoiantes. É apoiado pelo antigo vice-presidente Saúl Chilima, que desistiu da sua candidatura depois de terminar em terceiro lugar com 20,2% dos votos nas eleições presidenciais de 2019. No Quênia, pelo menos 194 pessoas perderam vida e mais de 100 mil foram forçadas a abandonar as suas casas no Quênia devido às inundações provocadas pelas chuvas fortes que caíram nas últimas 3 semanas, anunciou hoje o governo daquele país. As intensas precipitações durante a estação das chuvas, que dura de março a maio, causaram estragos em todo o país, com inundações e deslizamentos de terras que deixaram milhares de pessoas deslocadas e destruíram culturas e gado. O ministro de Assuntos Internos, Fred Matiang'i, salientou a necessidade de sair destas zonas de risco e que, caso contrário, as autoridades irão despejar a força aquelas comunidades. Por outro lado, o ministro da Energia, Charles Keter, salientou que as barragens do Quênia estão cheias e atingiram níveis sem precedentes e disse: nunca vimos isto, afirmou, e acrescentou que não é um bom sinal. Novamente, no Facebook, já tinha falado com o Frank, que está na terra da boa gente, naturalmente em Inhambane, em Moçambique. Há uma pergunta da redação, não sei qual dos meus colegas, mas eu desconfio muito que seja a Ana, que pergunta onde é que está o café. O café está, eu disse que era chá, está nesta chávena. Partilhei, convidei os amigos, também podem vir
tomar. O Fidalgo Omuana diz que está em Maputo, Moçambique. E o Mariano diz que eu sou uma doda de Moçambique. Bom, ainda não sou uma doda. Madodas aqui é o João Santa Rita e o Álvaro Ludier Andrade. Eu sou um madodinho ainda, um pequenino. Madodas é quando se passa da fasquia dos 50. Eu sou daqueles que estagnaram nos 45. Não se passa mais. Não passa mais nada. A caminhar para o final, vamos para algumas notícias das artes e letras e também do desporto. Um manuscrito de 1966, no qual Bob Dylan datilografou e escreveu a letra de uma música do disco Blonde on Blonde e a letra de outra música de que mais tarde desistiu, foi, ou melhor, será leiloado pela Sotheby a partir desta terça-feira. A folha única de papel mostra as divagações criativas do cantor norte-americano enquanto esboçava a canção Most Likely You Go Your Way, uma das memoráveis daquele álbum Blonde on Blonde. Mas o que torna o manuscrito particularmente interessante é a presença de uma segunda canção rejeitada, datilografada sobre 12 linhas e na parte superior da página. Ele contém um refrão repetido que fala em correr com o diabo e que termina em fragmentos com as palavras somos só, eu e você, longe de casa, lá estávamos longe do Calvário. Este manuscrito, segundo escreve a agência de notícias Reuters, foi avaliado entre 15 mil e 19 mil dólares e estará aberto a lances pela internet até 12 de maio. O cantor e compositor de 78 anos é considerado a voz de uma geração devido a canções que capturaram o espírito de rebeldia e independência nos anos 1960. Recordar que Bob Dylan, que tem uma canção intitulada Moçambique, foi Prémio Nobel de Literatura em 2016 por ter criado, esta foi a justificação de novas expressões poéticas dentro de grande tradição do cancioneiro americano. O Prémio Nobel de Literatura atribuído a Bob Dylan, recorde-se que houve muita gente que não concordou, mas finalmente Bob Dylan teve o prémio e mesmo a cerimônia de recepção, recordamos que o previsto. Jornalismo americano, o jornal Anchorage Daily News e a organização ProPublica venceram o prémio Pulitzer de serviço público por revelarem que 1/3 de povoados do estado norte-americano do Alasca não tinham proteção policial, enquanto a equipa de fotografia da Reuters conquistou o prémio de fotojornalismo por documentar os protestos violentos do ano passado em Hong Kong. O Courier, um jornal de Louisville, no Kentucky, levou a premiação de notícias graças à cobertura de centenas de perdões oficiais do último minuto emitidos pelo ex-governador daquele estado, Matt Bevin. O prémio de reportagem investigativa foi para Brian Rosenthal, do New York Times, que expôs como centenas de motoristas de táxi de Nova York tiveram suas vidas arruinadas por empréstimos predatórios. O Pulitzer é o prémio mais importante do jornalismo norte-americano, é distribuído desde 2017. Diz a história quando o editor jornalístico Joseph Pulitzer o estabeleceu em seu testamento. A série de reportagem que ganhou o prémio do Anchorage Daily News inclui contribuições do site investigativo ProPublica, descobriu abusos sexuais desenfreados em vilas rurais populadas principalmente por povos indígenas, onde a presença policial era efetivamente inexistente. A premiação dos serviços públicos é vista como a mais cobiçada dos prémios Pulitzer. Os vencedores de 2020 foram divididos em 15 categorias de jornalismo e 7 categorias de livros, drama e música. A entrega destes prémios está a ser prejudicada pela situação do novo coronavírus. No desporto, Mike Tyson quer voltar a treinar e cogita exibições de caridade. Assim, meio a brincar, na idade que ele está, até eu posso lutar com ele, se calhar. A decisão de Mike Tyson de voltar a treinar foi recebida com entusiasmo por fãs e por alguns colegas de ringue após a divulgação de um vídeo curto que mostra o ex-pugilista de 53 anos ainda a mostrar velocidade e força de sobra. Retiro as minhas palavras iniciais, não posso lutar com ele.
O ex-campeão mundial dos pesos pesados, que disse que pode voltar a lutar em exibições para arrecadar dinheiro para a caridade, publicou um vídeo de treino numa rede social que foi visto mais de 9 milhões de vezes. A filmagem mostra Mike Tyson, o primeiro peso pesado a deter os títulos de boxe americano, se exercitando com o treinador Rafael Cordeiro. E ele disse: tenho-me exercitado, estou a tentar entrar no ringue, acho que vou fazer algumas exibições e entrar em forma. Declarações de Mike Tyson. E recordar que em 1995 estava na Índia, na altura, é uma memória que me vem, e tivemos que acordar a uma certa hora para assistir um combate de Mike Tyson, não sei com quem foi. A verdade é que devia ter continuado a dormir, porque aquele combate não durou mais de 3 minutos. Mike Tyson, que quer voltar aos rings, foi campeão mundial dos pesos pesados, foi o mais jovem da história ao derrotar Trevor Berbick em 1986 com 20 anos. Tyson ganhou 50 das 58 lutas profissionais que teve. Antes de terminar, tenho aqui uma nota que vem do Alfredo Júnior, que segue o desporto mais do que eu. Eu só fui bom a praticar, mas bom assistindo. O Alfredo Júnior diz que sobre o desporto, os parabéns ao Teu Machacan, refere-se a mim, pelos 100 anos de existência que hoje se assinalam. O Machacan assinala os 100 anos com a principal modalidade, que é o futebol. Não sei porque é que é assim, porque no basquete do Machacan tem saído muito bem, numa crise profunda que vai jogar nos bairros, e o público aí não usa bancadas, mas usa sim bancos. Vamos marcar o ponto final, assinalando que hoje também, em termos de história, é o nascimento de Sigmund Freud, psicanalista, e estes 100 anos do Clube de Esportes da Machacan. Na emissão de rádio, a partir das 16 horas de Cabo Verde, a partir das 15 horas 17 horas de Guiné-Bissau, 19 horas de Moçambique, 18 horas de Angola, teremos mais informação. E também fique ligado à nossa página do Facebook, à nossa página no Twitter e também no Instagram, onde a nossa referência é simplesmente VOA Português. Aí tem toda a informação em texto, áudio e vídeo, com uma cobertura de excelência sobre os países de língua portuguesa e não só. Um grande abraço do Amancio Miguel. Amanhã, que é quinta-feira, estará aqui a Ana Guedes para mais uma página do Washington Fora de Horas, e na sexta-feira uma dose de João Santa Rita. Um grande abraço, continuação de uma ótima quarta-feira.